de Romanos, capítulo 3. Você que trouxe a sua Bíblia, não anda sem ela. Romanos, capítulo 3, versículo 27. Romanos 3, versículo 27 a seguir. Que diz assim a palavra do Senhor: onde está logo a jactância? É excluída? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? E não ou é também dos gentios? Também os gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Podeis assentar, meus amados irmãos. Estamos no estudo justificação pela fé e continuamos hoje falando da justificação contestada. Eu contesto, eu refuto através da palavra do Senhor. E continuando a justificação, nós entramos falando a respeito da justificação contestada. E o tópico, a justificação pela fé, ela se opõe à salvação meritória. A justificação se opõe à salvação meritória. Pastor, o que o senhor quer falar com isso? Paulo desejava que o seu ensino não fosse mal interpretado. E o que estava acontecendo na igreja de Roma? Estava havendo uma interpretação errada da lei. Os judeus que estavam convertidos lá e que estavam convertendo outros gentios, estavam se equivocando em interpretar a lei. Então, recorrendo ao método, se adiantando em responder às contestações que seus interlocutores poderiam fazer-lhe, Paulo, antes do povo judeu que estava em Roma fazer-lhe as perguntas, Paulo já faz as perguntas e já responde elas também. O que Paulo estava fazendo, pastor? Paulo estava lecionando, escrevendo uma carta aos irmãos que talvez estavam em dúvida, estavam servindo ao Senhor, estavam sendo ensinados de uma forma meia sem ter certeza do que estavam fazendo, ou estavam sendo ensinados de uma forma errada, estavam com dúvida e com vergonha de perguntar. Talvez Paulo faz uma carta e ele mesmo faz a pergunta e ele mesmo responde. Perguntas que muitos teriam vergonha de perguntar, Paulo faz nessa carta como que se ele tivesse, e ele refuta essa carta respondendo, tirando essas dúvidas. E qual é essas perguntas? Versículo 27 do capítulo 3 diz assim: onde está logo a jactância? Onde está a honra? Aonde está o luxo? Aonde está o prazer? Aonde está o orgulho? Ele faz essas perguntas. E quando eu vejo Paulo fazendo essas perguntas, a lei dizia
A lei dizia: faça, e o judeu devoto estava convicto de que Deus o justificaria pelo que fazia. Exemplo disso era esse: Paulo matava cristão, correto? Era errado o que ele estava fazendo? Por que Paulo estava matando os cristãos? Porque os cristãos estavam levantando outro Deus, chamado Cristo, o Messias. E o que a lei estava dizendo? A lei é os 10 mandamentos, a lei é a Torá. A lei, a primeira lei já diz: não terás outros deuses. Somente adora um Deus. Só há um Deus no céu. E agora vem os cristãos, começa a dizer que Jesus é Deus, Cristo é Deus, e o Verbo se fez carne e habitou no meio dos homens. Olha só, quando Pilatos, Herodes perguntou: escuta, tu é mesmo o Cristo? Tu o dizes? Começaram a perseguir, começaram a correr atrás dos cristãos para fazer cumprir o quê? A lei. Mas pastor, era errado isso? Olha só, meus irmãos. No entanto, a graça que Paulo ensinava dizia: não faça, mas aceita o que Jesus já fez. O que os fariseus, homens da lei, que cumpriam a lei, estavam fazendo? Eles estavam fazendo assim, irmãos. Camarada chegava lá, pecado, em pecado eles cumpriam a lei. Eles faziam o quê? É adultério? Vai morrer, apedrejar e pronto. Mas Jesus veio abolir a lei? Não, Jesus veio fazer a lei acontecer. Mas a lei também é perdão, a lei também é amor, a lei também é misericórdia. Quando eu vejo a Bíblia falar bem assim, a letra mata, mas o Espírito vivifica, o povo quer ficar só na letra, porque a letra é lei, é a letra que mata, é a lei que mata, mas o Espírito, a graça, vivifica. Depois que Jesus morreu na cruz do Calvário, nós não estamos mais no período da lei, nós estamos no tempo da graça. Graça é o quê? Favor imerecido. Você não merecia, mas Deus te deu. Você não mereceria esse perdão, mas Deus te deu. Uma coisa é você merecer, uma coisa é você ter uma conta no banco, você trabalhar e toda quinta-feira entra o teu salário justo lá na conta do teu banco. Entra lá, meu pagamento está lá, glória a Deus por isso. Outra coisa é você não merecer, é você não trabalhar, é você não ter o direito de merecer aquele dinheiro, mas vai alguém lá e coloca na tua conta, tá, sem você merecer. Isso se chama graça, favor não merecido. Algo que você recebeu, não porque você tinha mérito, não, você recebeu porque você não tinha direito. Só Deus pode fazer isso. O homem não faz. O homem não faz esse tipo de coisa. Por isso que a justificação, ela vem de Deus. Pastor, o que seria feito então do orgulho judaico que se vangloriava em ser um povo eleito de Deus e das boas obras que praticavam? Imagina, o povo judeu era orgulhoso, é orgulhoso até hoje. Entendeu? Não levaria Deus isso em conta nessa nossa doutrina de Paulo? Nas palavras do apóstolo Paulo, não.
é bem fácil imaginar que para um judeu devoto, guardador da lei, praticante de boas obras, que o ensino da justificação pela fé somente, era bem difícil de digerir. Judeu até hoje não acredita na graça. Por isso que eles estão sendo enganados. Por isso que eles vão ser enganados. Por isso que nós, gentios, estamos vendo como eles estão sendo enganados fácil. Porque eles estão lá na jactância, eles estão lá no orgulho. Eles querem o quê? Eles querem o templo. E eles não estão prestando atenção quem é que vai construir o templo para eles. Entendeu? Agora imagina só, pastor, eu quero salvação, beleza. Se o diabo viesse te oferecer a salvação, você ia aceitar? Não, porque você sabe que o diabo não oferece salvação. Eles querem o templo, e eles estão dispostos a fazer qualquer coisa, abrir mão até de Jerusalém. Eles estão dispostos até de compactuar com o inimigo, coisa que a Bíblia diz: andarão dois juntos se não tiver de acordo. Pois é, mas eles estão dispostos a construir o templo do lado da mesquita muçulmana, só para dizer assim: o nosso templo está aqui. Eles estão dispostos a abrir mão da capital de Jerusalém, só para eles poder construir o templo ali no Monte Moriá. Isso se chama o que, pastor? Orgulho. Orgulho. Porque a Bíblia diz, a Bíblia fala, o próprio apóstolo Paulo faz essa pergunta: e não é fácil abrirmos mão do nosso orgulho e deixarmos de nos vangloriarmos pelos nossos feitos. Todavia a doutrina da justificação pela fé diz que não há mérito humano quando a graça de Deus se manifesta. Não há mérito. Se Deus teve graça de você, não foi porque você merecia, foi porque você não merecia. Não há mérito. Não há mérito na escolha. Pastor, eu fui escolhido porque eu sou tal. Não, você foi escolhido porque você não era nada. Entendeu? A palavra de Deus diz bem assim, ó, que Ele nos tira do charco de lodo, nos põe os pés em cima da rocha. Não se vangloria agora que você está em cima da rocha, porque você já foi charco de lodo. Não há mérito na justificação do homem, na vida do homem não há mérito. Quando eu vejo isso, pastor, eu vejo algo interessante. Após discordar, olha só, após discordar sobre a fonte, o fundamento do instrumento da justificação, Paulo volta ao método da diatribe para tratar das possíveis objeções a essa doutrina, e ele mesmo levanta as objeções e as refuta. E 3 objeções são aqui listadas, presta atenção aqui. Primeira, onde está o motivo da vanglória? Abre lá a Bíblia e leia lá, Romanos 3, 27 e 28. Aonde está o motivo da vanglória? Paulo está perguntando para os judeus, para os irmãos lá em Roma: ei, irmãos, aonde é que está o orgulho de vocês? Da onde vocês estão tirando o fundamento? Da onde vocês estão tirando o motivo para se orgulhar? Pode ler. Bem alto. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? As obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Não adianta você entregar a cesta básica achando que você vai ser perdoado algum pecado. Não adianta você ser bonzinho, mas nunca aceitar Jesus. Não adianta você ser bonzinho, mas nunca se decidir para ser um cristão de verdade. Não adianta. De gente bonzinho, o inferno está cheio. Até o diabo era bonzinho.
Quando eu vejo Paulo fazendo essa pergunta, os judeus se vangloriavam na lei e na circuncisão. Eu sou pai, eu sou filho de Abraão. Se lembra aquela mulher que estava lá no poço de Jacó? Jesus chega, olha só, Jesus ele muda o caminho. A Bíblia diz que era necessário passar por Samaria. Lá vai Jesus, chega no poço, está uma mulher sentada lá. Jesus chega lá e pergunta assim: dá água para mim. Como pode tu? A mulher fala: como pode tu, sendo judeu? Olha só, vocês não são os caras? Vocês não são os que não se misturam? Vocês não são os puros? Vocês não são os tal? Como pode vocês, sendo judeus, pedir água a uma mulher samaritana? Entendeu? Pedindo água. E Jesus pergunta: olha, se tu soubesse quem te pede de beber, eu daria água para você, e você beberia e nunca mais teria sede. E a mulher começou a se vangloriar: mas eu estou aqui no poço do nosso pai. És tu maior que o nosso pai Jacó, que cavou esse poço, e nós estamos desfrutando desse poço? Irmãos, para de ficar dependente de pessoas, começa a depender de Deus. Ei, quem tu pensa que tu é? Eu sou tal, sou filho de tal, porque o meu pai fez isso, fez aquilo, foi o meu pai que construiu essa igreja, foi o meu pai que isso. Ei, largue mão, entendeu? Aquela mulher estava se vangloriando do poço que o Jacó tinha. Ela estava confiando mais no poço do que na água que Jesus queria oferecer para ela. O povo judeu é assim também. Eles confiavam mais, confiam até hoje, no templo, entendeu? Só porque eles receberam a lei, receberam a Torá, receberam os 10 mandamentos, então eles são os tal. Deus escolheu eles e fez uma aliança com eles, porém eles rejeitaram Deus. Quando eu vejo o apóstolo Paulo falando isso, e no entanto, uma vez que a justificação é obra de Deus e não de homem, em uma vez que ela é recebida pela fé e não por mérito das obras, cessa qualquer possibilidade de vanglória pessoal. Não existe provisão para o orgulho na salvação da graça. Não há nenhum crédito ou mérito em nos lançarmos a misericórdia de Deus em Cristo. Irmãos, não tem nenhum crédito, nenhum mérito, se você foi alcançado pela misericórdia do Senhor. Não existe nenhum mérito nisso. Por quê, pastor? Porque primeiro, deixa eu falar uma coisa para os irmãos: a glória nem pode ficar aqui. A glória nem pode ficar aqui. Pastor, mas Deus me salvou. Eu era tal, ela era tranqueira, pois é, e hoje eu sou uma bênção. Sou uma bênção. Ei, filho, onde é que está a jactância? O apóstolo Paulo faz essa pergunta: onde é que está o orgulho? Onde é que está o mérito nisso? Quem faz isso é porque não deixa a glória subir, prende a glória aqui. Deus não se agrada desse tipo de coisa. Quem somos nós? Nós somos miseráveis, pecadores. Olha só quão miserável nós somos, que a própria palavra de Deus fala lá em Romanos, no começo nós lemos: todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, estamos excluídos. E para nós receber ao céu, nós temos que pedir graça de Deus todos os dias, pedir perdão para Deus todos os dias, coisa que muito poucas pessoas fazem. Por quê? Por causa desse tal orgulho herdado lá do povo judeu. Entendeu? Eu sou cristão, pastor. Eu sou cristão. Então, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e eu não vou ser atingido. Será? Não, mas eu sou cristão, eu faço parte do grupo Shekinah. Pronto. Estou protegido, eu tenho imunidade. Oxe, rompendo então, agora que está 3 vezes mais, 4 vezes mais. Não, eu tenho imunidade. Não, irmão, se você não tem a misericórdia do Senhor na tua vida,
tu não tem nada. Não se esconda atrás de um título, não se esconda atrás de uma aparência, não se esconda, porque não adianta. O apóstolo Paulo pergunta para o povo lá de Roma, e essa pergunta cai para nós também: aonde está a jactância? Aonde está o mérito nisso? Não somos nada. Queremos ser diante do nosso irmão, diante da nossa irmã, queremos ser os tal, mas diante de Deus nós somos pó. Pó. Sabe como que Jesus fez para consertar o olho, a vista de um cego? Sabe o que Jesus fez? Ele escarou e jogou no chão. Entendeu? Tu está com problema no pó, tu está com problema na massa. Eu tenho que botar mais alguma coisa com massa aí. Consertou a vista daquele cego com a matéria-prima que ele era. Entendeu? Jesus podia ter feito lá um ritual, né? Que nem hoje eles fazem em certos ministérios, fazer aquela cena, que nem uma porta aí que me mandaram aí, não sei, não entendi até hoje, uma porta lá, e a profeta começa a chamar, parece um ritual macumba ali, e entra, o cara passa por aquela porta, o cara recebe um descarrego que não sei de onde que sai. Entendeu? Jesus podia também fazer que nem estão fazendo hoje. O camarada chega lá com a vara lá dentro, a vara de Arão, e grudou na vara, o cara chega. Jesus podia fazer também outro, que é o espírito, a unção da largatixa, que o cara gruda no esteio da igreja e fica grudado como se for uma... É assim que está acontecendo hoje. É assim que está acontecendo hoje. Jesus poderia pegar uma sala, encher de incenso, encher aquele negócio fedido lá, colocar um monte de vela ligadinha lá, dizendo que a presença do Senhor está ali. Não, você vai matar todo mundo intoxicado. A presença do Senhor não vem. Aliás, não deixa a vela dentro da tua casa, que se você for estudar de onde veio a vela, quando você acende uma vela, você atrai coisas ruins para dentro da tua casa. Se você não sabia disso, pesquisa. Mas vamos voltar para o assunto de novo. Entendeu? Jesus podia fazer um monte de coisa, né? Por lá que estão fazendo um monte de velhinha com cheirinho, né? Estratégia. Olha só, Jesus podia fazer um monte de coisa. Não, Jesus foi direto na fonte, direto na realidade. Cego, você é pó, sim? Então eu vou te consertar. Tu está com problema. Pegou o pó e passou na vista. Agora imagina, vamos trazer agora o cego sair se achando: oh, Jesus me curou, Jesus me curou, agora me curou. Rapaz, se eu te contar como ele me curou, não, Deus, eu ia ficar quieto, não ia falar não, porque não tem mérito nisso, não tem crédito nisso. Sabe como Jesus me curou? Rapaz, se eu falo isso, nunca mais ia receber beijo de ninguém. Imagina, passar guspe no rosto, no lodo. Porque não tem mérito. Não tem mérito. Não existe, a Bíblia diz, não tem. O próprio apóstolo Paulo fala: onde é que está a jactância? Onde é que está o mérito nisso? Não tem mérito. Porque o mérito não é para nós, o mérito é para Deus. A glória não é para nós, a glória é para Deus. Em segundo lugar, nós temos também outra coisa. Olha só, a justificação se opõe ao orgulho nacionalista. O que é um orgulho nacionalista? Eu sou brasileiro e pronto. Então quer dizer que, como o diácono Modaélio falou, eu estava conversando com uma pessoa essa semana, eu fui obrigada a colocar os negócios meio... Por quê, pastor? Porque agora está todo mundo falando que Jesus vai voltar. Pois é, mas não faz um ano que a Dilma liberou o chip, estava todo mundo falando que Jesus ia voltar também. Depois se acomodaram. Agora está vindo esse ciclone, porque profecia daqui, profecia para... Irmãos, você não lê Bíblia não? Você não lê Bíblia não? Então eu vou te chamar a atenção de uma coisa. Presta bem atenção numa coisa. Abre lá sua Bíblia. Eu já vou pedir para você abrir a Bíblia, porque
O próprio Jesus falava isso. O próprio Jesus já chamava a atenção dos discípulos. O próprio Jesus já chamava a atenção dos fariseus, tá? O próprio Jesus pedia: escuta, tu não lê não? Você não lê não? Deixa eu só procurar aqui que eu já acho para você. O próprio Jesus, ele falava: nunca leste? Mateus 21:42, outro Marcos 2:25 e outro Lucas 6:3. Bem rápido, e abre a Bíblia e abre a boca. Mateus 21:42. Bem forte. Diz-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras? Opa, tá bom. Olha o que Jesus está pedindo para o povo ali, ó. Nunca lestes as Escrituras? É óbvio que ninguém entende o que está acontecendo agora. É óbvio que o povo fica assustado. É óbvio que o desviado fica com medo. É óbvio que... Por quê? Porque não lê nas Escrituras. Irmãos, isso aqui que está acontecendo hoje aí é tudo sinais que já está sendo profetizado há anos, que já está sendo pregado no culto. A palavra de Deus aqui na igreja, ninguém escuta, ninguém dá crédito. Aí levanta uma pessoa lá na internet, tu não sabe de onde é, não sabe se é pessoa cristã ou não, joga alguma coisa, tu não sabe se é verdade ou não, e aí? Homem e mulher de Deus, misericórdia. Dá-lhe golpe, e dá-lhe mandar. Mas eu faço essa pergunta para você hoje, assim como Jesus fazia para os discípulos: tu nunca leu não as Escrituras? Dá para ver que nunca leu, porque se está se assustando com essa notícia aqui, é porque nunca leu as Escrituras. Porque isso não me assusta, eu já sei que vai acontecer. E não é só no Brasil. Agora estou generalizando, porque é só no Brasil que está acontecendo. Mas ninguém falou nada quando veio o ciclone aqui, que quase derrubou a minha casa. Ninguém falou nada, não era a vida de Jesus isso aí então. Entendeu? Lá no Haiti, na África. Então a peste na África não é, não. A peste na Índia não é. Jesus está voltando. Por algum acaso Jesus só vai voltar para os brasileiros? É a mesma coisa que o Paulo está falando para os judeus. Por algum acaso Deus só é dos judeus? Quando eu vejo Jesus falar assim: nunca leste, não, ele quer dizer assim: se você ler, você vai saber pela minha boca, pela maneira certa. Entendeu? Pode ler outro versículo. Lucas 6:3. Isso. E disse Jesus, respondendo-lhes: nunca leste o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Viu? Jesus tirou o pedido. Nunca leste o que fez Davi? Nunca leste? Nós temos tantas histórias, nós temos tantos exemplos, meus irmãos, nós temos tantas comparações na Bíblia, coisa de verdade, não é ficção, entendeu? Coisas de verdade, não é ficção. E o próprio Jesus em 3 anos de ministério, ele dá uma sarafada dos discípulos e diz: ei, vocês nunca leram não, estão pregando a palavra e nunca leram a Bíblia? Estão pregando a lei, estão cobrando a lei, mas não conhecem a lei? Que tipo de homem vocês são? De Deus? Não conhecem a lei? Aí aparece qualquer um ali e fala qualquer coisinha. Ei, irmão, cristão não tem medo. O verdadeiro, estou dizendo. O verdadeiro cristão não vai ser pego de surpresa. A Bíblia diz que ele vai vir como um ladrão, mas não vai ser para o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão está esperando. Ele está dizendo: ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem. Ele vai estar acompanhando. Na realidade, quando Jesus pintar nas nuvens, ele já nem está mais na terra, ele já foi ao encontro. Entendeu? Vamos para frente. Quando a Bíblia fala quando a Bíblia diz: a justificação se opõe ao orgulho nacionalista, a segunda indagação que Paulo procura responder é a seguinte: é porventura Deus somente dos judeus e não ou é também dos gentios? Também dos gentios, certamente.
3:29. Olha só, se você for olhar na frente da cidade de Jerusalém, se você olha na internet a foto da cidade de Jerusalém, você vai ver que está cheio de sepultura na frente, está cheio de cemitério na frente. Há uma briga entre cemitério judeu e cemitério muçulmano. Por quê? Porque há uma profecia que Jesus entrará ali, na Porta Formosa. E essa profecia diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Mas não é naquele dia. Os mortos ressuscitarão primeiro, vai ser no arrebatamento. Mas por eles interpretar mal, eles estão ali na porta, ali, eles querem ser sepultados ali, porque eles querem ser os primeiros a ser ressuscitados. Eles querem ser. Tem uma passagem na Bíblia que alguém chega para Jesus: Jesus, quando você estiver lá no céu, você pode arrumar um lugarzinho na tua direita para o meu filho, e para o meu outro ali também, ei, deixa reservado para mim. E tem gente que acha que Jesus vai ter preferencialismo. Aqui na terra pode até ter, porque o homem é falho. Eu cuido muito com isso, eu presto muita atenção nisso. Eu não deixo criar preferencialismo, eu não deixo. Por quê? Porque isso prejudica. Mas isso está na Bíblia. Uma mulher de tanto acompanhar Jesus, achava que ela teria privilégios, a sua família teria privilégios. Mas o apóstolo Paulo faz essa pergunta assim: onde é que está a jactância? Onde é que está o prazer? Onde é que está o orgulho? Entendeu? Imagina se Jesus for dizer assim: não, pode deixar, eu vou deixar o lugar direito para o teu filho. Daqui a pouco vem o Fábio pergunta: ô Jesus, eu quero também, porque eu tenho a Radassa e eu tenho o Júnior. Não, a Daniela também vai querer. Ah, mas se tiver um cantinho eu também quero. Ah, mas espera aí, não coloca tu não, pode deixar que eu vou colocar também. Ó, lá vem o Modael, tem minha família aí, mas não coloca lá no ladinho também. Meu Deus, só vai ter lado direito lá no lado de Jesus, lado esquerdo não vai ter ninguém. Aliás, a Bíblia diz que a mesa lá no céu nem quadrada não vai ser, vai ser redonda. Por quê? Para não ter lugares preferidos. Não vai ter começo nem fim, porque todos eles vão estar sentados de uma forma igual. Todos eles vão estar do mesmo tamanho, todos eles vão ter a mesma glória, todos eles vão estar com a mesma roupa, todos eles vão estar com o mesmo corpo glorificado. Aqui nós somos diferentes. Aqui um tem um pouquinho mais, um pouquinho menos. Aqui é só um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Mas é porque nós habitamos num corpo pecaminoso, um corpo que está condenado. Mas é por tempo pequenininho, só um pouquinho de tempo. A Bíblia diz: e o que há de vir virá e não tardará, e nós estaremos com o Senhor. Não se desanime, mas a Bíblia fala, vale observar que não obstante a igreja ser composta por judeus e gentios, mas hoje existem 3 tipos de igreja. Existem os judeus, que se consideram uma igreja. Existem os gentios, que se considera outra igreja. E existe a igreja, aquela que é de Cristo, não é de ninguém, essa que vai morar no céu. Se um judeu se converter e entrar na igreja e fazer parte da igreja, não a igreja com nome, mas a igreja cristã, aquela que acredita no próprio Cristo. Se o gentil aceitar a Cristo e entrar na igreja, não a igreja prédio, não a igreja ministério, mas a igreja Cristo, onde Ele é o cabeça. Se nós entrarmos no caminho, que é o caminho, a verdade e a vida, que é Cristo, o único caminho, a única porta. Nós vimos na terça-feira passada que no tabernáculo só tem uma porta. Se nós entrarmos por essa porta, gentios e judeus, nós formaremos uma igreja só. Uma igreja só.
Agora eu pergunto para vocês, por que tem tanta igreja? Como disse o diácono Modaélio, por que tem tanta disputa? Porque não é igreja, irmãos, é política. Não estão mais querendo ganhar almas, irmã Gladys. Não estão aqui com interesse de fazer missão, com interesse de ganhar almas. O desejo está no quê? Está como o povo judeu. O desejo, o orgulho deles, a jactância deles estão em templos, caros, títulos, aparências, famas. Mas tu pode ter certeza, se cair um endemoniado na frente deles, não tem levanta e anda, irmã Rosângela. Passam vergonha. Se entrar um mendigo dentro da igreja, você viu lá, né? Eles não deixam entrar. Por quê? Porque a jactância deles é demais. A glória está ficando neles. Não é por nada que lá em Apocalipse 3:20 a Bíblia fala bem assim, ó, o próprio Cristo fala: eis que estou à porta e bato. Ó, a igreja. Eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo na porta. Ele está de que lado, meus irmãos? De que lado Jesus está batendo? Jesus jamais vai bater para o lado de dentro para você abrir para ele sair. Jesus está do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ei, abre, igreja, abre a porta. Se alguém abrir a porta, ele vai entrar na tua igreja de novo. Tem muitas igrejas hoje que Jesus está do lado de fora, e bem longe, nem no pátio não entra mais. Por que será? Por que Jesus não está vindo mais para a igreja? Por que Jesus não está mais entrando nas igrejas? Por que Jesus não está mais conseguindo entrar nas igrejas hoje? Nesse século? Por que é tão difícil certas igrejas hoje sentir uma presença, sentir a glória, sentir a verdadeira Shekinah, sentir a unção, a sensibilidade da presença do Senhor? Porque as portas estão fechadas. Pastor, mas aí então não entra nada. Não, as portas estão fechadas para Jesus. Para as inovações, conselhos dos ímpios está aberta. Hoje nós temos de tudo dentro da igreja. Hoje tem igrejas que não podem mais pregar sobre o pecado. Tem igreja que se falar é culto de ensino não aparece mais ninguém. Agora eu não estou falando mais de igreja, templo, ministério. Eu estou falando de igreja. Eu e você. Tem igreja que não sente mais desejo de ouvir a palavra do Senhor. Aí o que acontece? Quando vê um negócio acontecer, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E aí Jesus pergunta: tu não lê assim não? Está escrito. Por que muitos têm fechado as portas para Cristo? Porque não querem que o Cristo leve a glória. Eles querem ficar com a glória. Mas o próprio Deus diz: eu não divido a minha glória com ninguém. A minha glória pertence a mim. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Essa glória não pertence para nós, manda para cima. Essa glória não pertence para nós. Pastor, mas manda a glória para cima, que ele manda a bênção para baixo. Manda a glória para cima, que ele manda o som para baixo. Manda a glória para cima, que ele manda poder na tua vida. Manda a glória para cima, que ele manda poder na tua unção, na unção do teu louvor, na unção da tua pregação. Não retém a glória que não pertence a ti. Manda para cima, que tu vai ver coisas grandes ainda.
no meio desse povo corrompido você vai se levantar como o atalaia de Deus. Quando eu vejo Deus falando, o apóstolo Paulo falando, através, temos mais uma coisa aqui, ó. Olha só, meus irmãos, presta atenção. Quando eu vejo o apóstolo Paulo falando sobre a glória, eu vejo em terceiro lugar, aonde está a exclusividade dos judeus? Aonde está a exclusividade? Aonde está na Bíblia, meus irmãos, que os judeus precisam ter algo diferenciado? Aonde está na Bíblia? O apóstolo Paulo estava chamando a atenção do povo de Roma, lá de Roma. Meus irmãos de Roma, judeus lá em Roma, aonde está na lei que vocês têm mais preferência do que os gentios? Aonde? Aonde está na lei? O apóstolo Paulo está chamando a atenção. Onde está a exclusividade dos judeus? Capítulo 3, 29 a 30. Por quê, pastor? Porque os judeus tinham consciência da sua relação especial com Deus. Eles sabiam que Deus tinha uma aliança com aquele povo. Eles sabem que Deus tem uma promessa para aquele povo. E o que os judeus haviam esquecido é que seus privilégios não visavam a exclusão dos gentios. O que aconteceu ali? Deus tinha promessa para o povo judeu, mas os privilégios que o povo judeu tinha, não era só para eles. Porque lá no começo da Bíblia, em Gênesis 2 e alguma coisa diz, a palavra fala lá, a promessa que Deus faz a Adão: ei, da semente da mulher nascerá pisará a cabeça da serpente. Depois lá em Abraão, Deus faz outra aliança e fala bem assim: Abraão, de ti, Abraão, será bendita só os judeus. Tá certo? De ti, Abraão, serão benditas só os brasileiros. Me ajuda aí, gente. Então o que diz a Bíblia, irmã? De ti serão benditas todas as nações da terra. A promessa vem de ti, povo judeu. Jesus vai nascer de ti, povo judeu. A semente da mulher vai vir de ti, povo judeu. Mas os benefícios dessa semente vai ser para toda a humanidade. Você entendeu? Os benefícios são para toda a humanidade. Mas aí o apóstolo Paulo faz pergunta, lá no capítulo 3, versículo 29 e 30. Ei, vocês que estão se achando, aonde está na Bíblia a exclusividade para vocês? Por que o povo gentil não pode ter essa exclusividade? O povo gentil não pode ter esse direito de salvação, esse direito de promessa também. O apóstolo Paulo chama atenção, e chama pesado atenção. A doutrina da justificação pela fé exclui não apenas qualquer possibilidade de vanglória, mas também qualquer forma de elitismo e discriminação, coisa que os judeus sabiam fazer muito. Quando eu olho mais um tópico na justificação contestada, eu vejo a justificação se opõe ao antinominismo. O que é antinominismo? Antinominismo sobre o meu nome, sobre minha, entendeu? E aí eu vejo aqui, nós temos a turma do legalismo, nós temos a turma do antinominismo e a turma do teonominismo. O que é Deus. Então nós temos a turma que tem Deus. Pastor, e essa turminha aqui, essa turma dos irmãos legalistas, sabe? Que na igreja, assim como lá no povo tinha, existe também aqueles legalistas. Quem são os legalistas? São aqueles que têm uma cultura mecânica, uma conduta mecânica, entendeu? Chega na porta da igreja, entendeu? É aquela santidade mecânica. Tá, pastor, pastor prega. Quem é que vai pregar? Eu vou pregar, pastor. Beleza. Naquele dia da pregação, misericórdia. Sai que se tu tocar, tu vai pegar fogo. Sai que tu vai queimar os dedos, porque a unção está de cima e embaixo.
Isso é ser legalista. Porque o crente, que ele é crente, a ferramenta, que é ferramenta boa, ela está sempre afiada, ela está sempre ungida, ela está sempre em santidade, ela está sempre em reverência, ela está sempre na unção, embora passando por dificuldade, mas ele não é legalista, não é um mecânico. O legalista também é obediência cega, é aquele fanático. Não, eu vou fazer por quê? Porque o fulano falou que é para fazer, e eu sou fã do fulano, e o fulano faz, e o ciclano faz, ele é de referência, ele é famoso, então eu vou fazer também. Para aí, calma lá, deixa de ser fanático. Você tem que servir a Jesus. A Bíblia diz, olha só, o apóstolo Paulo fala bem assim, ó, sede meus, mas era para imitar Paulo? Não. Sabe por que o apóstolo Paulo falou, sede meus imitadores? Porque ele estava dizendo assim, ó, sede meus imitadores, mas o quê? Assim como eu sou de Cristo. Então não é para imitar eu não, é para imitar a maneira que eu estou servindo a Jesus. Eu sirvo Cristo, não sirvo a homem. O legalista, ele tem a moralidade negativa, ele tem um tom proibitivo, não pode, pecado, mistério, pecado, manto, pecado, cuidado. O que Jesus falou? Não lê senão. Se você ler, você vai saber o que é certo e o que não é. Se você está fazendo o certo se tornar errado e o errado certo, nós falamos no sábado, vai ficar do lado de fora. O legalista, ele é descontextual, ele sempre vai procurar alguma coisa para te refutar. Por quê? Porque ele não concorda. Mesmo dando certo, ele não vai querer concordar. Então ele vai descontextualizar. Ele é anticriatividade. Tu pode ter certeza, vamos fazer alguma coisa, vai ter festinha das crianças, vai ter decoração na igreja, vai ter, os irmãos vão estar tudo vestido que nem o soldadinho de não vou na igreja hoje. Falta de reverência na casa do Senhor. Até que já se viu o pastor com a camisa de malha. Olha só, meu Deus, que escândalo. Estão dando risada. Olha que feio, Jesus querido, como é que eu vou sentir a presença do Senhor nessa bagunça? Ei, o legalista, ele sempre vai ser anticriatividade. Anticriatividade. O mundo está entrando na casa dessa pessoa, mas não, ele não se preocupa com isso. Mas se você quer fazer alguma coisa diferente, não dá certo. Mas nós temos também o antinominismo, que ele é um individualista, aquele crente individualista, aquele crente que é só ele, aquele que, meu Deus do céu, Jesus querido, agora que eu estou com problema mesmo. Por quê? Porque o presbítero irmão Fábio está fazendo um monte lá, as coisas lá na sala de teologia, agora mesmo que eu vou ter problema. Não, vai dar problema. O individualismo, não, vou dar um chá de cadeira nele, nunca mais, imagina, ele vai tomar o meu lugar. Mas a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz o quê? Convém que ele cresça, diminua eu. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Isso foi Jesus que ensinou os discípulos. Ide fazei discípulos, ensinando a pregar, ensinando, expulsando no meu nome. Vão lá e fazem. Jesus, nos seus 3 anos de ministério, ele mandou os discípulos fazer. Nem em todo lugar ele ia junto, ele mandava ir. E aí os discípulos muitas das vezes viam, oh, glória a Deus, aleluia. Pai, e aí Jesus, como é que foi o culto aí? Como é que foi o culto lá, meus irmãos? Foi a bênção, meu Jesus, foi bênção. Rapaz, Jesus derramou glória, meu Deus, batismo Espírito Santo, e foi cura, e caiu endemoniado, nós expulsamos. Que bênção. Jesus, nós estamos bem, mas, pois é. Mas eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago, viu? O que tem a ver com o nosso culto abençoado com esse Satanás aí que o senhor viu? Pois é. Você sabe por que ele caiu? Claro, né? Ele botou orgulho no coração. Pois é, então continua na humildade. Continua na humildade. Jesus não teria falado isso por nada.
Quando os discípulos vinham lá, todo alegre, tudo contente lá, mas continua na humildade, não retém ele. O que ele estava querendo dizer? Não retém a glória, manda para cima. Tudo que aconteceu lá é a glória dele, não temos nenhuma jactância nisso. Nós somos só servos, servo só trabalha, servo não tem nem o que opinar, servo ele só disse Senhor, servo só aceita, servo só trabalha, servo é obediente, servo vai, servo não reclama, servo não murmura, servo é servo. E a Bíblia diz: sede meus servos. Tem o teonominismo, que é aquele que sempre tem Deus. Esse é teocêntrico, ele tem Deus no centro. É aquele cristão que tudo que ele vai fazer, ele coloca Deus no centro. Vamos fazer uma viagem, Diácono Mongelson, vamos fazer uma viagem. Em primeiro lugar, vamos fazer uma oração. Não liga a picape aí, não liga a van aí, não liga a caminhoneta aí, não liga a Commodore aí. Vamos lá, Senhor, entregamos essa viagem nas tuas mãos. Livra-nos do acidente. Leva nós, traz nós, e o Senhor abençoa quem fica, o Senhor abençoa quem? E aí é nós. Uma pessoa que tem teocentrismo, uma pessoa que tem Deus no centro, é uma pessoa que é obediente e consciente. Ela obedece sabendo por que está obedecendo. Tem pessoas que é cristão, mas não sabem por que é cristão. Tem outros que são cristãos porque o pai e a mãe querem que seja cristão. Aí depois, 18 anos, ele sai da igreja. Tem outros que são cristãos porque é tradição, é de família, a família toda é cristã. É que nem o catolicismo. Entendeu? Você nasceu no católico, já nasceu fazendo o sinal da cruz, já nasceu usando o crucifixo, já nasceu usando aquelas joias, já nasceu usando tudo. É tradição. Se eu tirar isso, a avó, a mãe, a avó vai ficar brava. Então é tradição, pastor. Se eu não tiver padrinho, não posso fazer isso. Isso é tradição. A Bíblia não diz nada disso. Entendeu? É tradição. Não, pastor, mas então eu tenho que fazer isso porque vai lá. Ei, se você seguir a tradição, você não está seguindo Jesus. Você está sendo um fariseu. Os fariseus, eles eram tradicionais. Tanto é que eles não podiam ver a pessoa estar errada. Eles queriam lá cobrar. Independente se os dois estavam ali ou se só um estava ali. Eles queriam pedra. Eles queriam apedrejar. Era tradição. Você já imaginou para nós? Para nós logo encerrar? Olha só. Aquela mulher que foi trazida, foi apanhada em adultério, trouxeram diante de Jesus. E já chegaram diante de Jesus e disseram bem assim: Jesus, a tua lei, a lei de Moisés, manda que se pega em flagrante tem que apedrejar. Sim, ela manda. Então tá aí. Vamos apedrejar. Taca a pedra. Vamos lá. Então imagina agora. Eu, minha esposa, aí tem mais os outros amigos, tudo ali, nossos filhos tudo junto, entendeu? Nossos filhos, tipo Júnior, tipo, talvez a Radassa, talvez, né? A Nicole ainda não, mas está junto ali, está aqui, a Suiane, a Bel, David, todos eles ali. E aí, vamos lá, vamos tacar pedra, vamos tacar pedra, então pega a pedra aí, filhinho, pega a pedra, não, nós temos que atirar pedra naquele fulano, naquela fulana, ela tem que morrer, filho, pai, não, ela tem que morrer, ela está em adultério, ela tem que morrer, pai, pega a pedra aí, ó, faz que nem o pai manda, ó, pai, vai tacar pedra, você também ataca, tá? Aquele filho está sabendo porque está atacando pedra? Então, claro, a mulher está em adultério, mas o que está sendo ensinado para o filho é julgar. E está sendo julgado da maneira certa. Por que só ali depois, quando Jesus olha para aquela mulher, olha para os fariseus, doutores da lei, Jesus olha assim, escuta, o que diz a lei? A lei diz que pego em adultério tem que apedrejar. Beleza. Jesus vai discutir lei com quem não lê? Porque Jesus fala um monte de vezes, tu não lês, tu não lês. Não dá para discutir lei com quem não vive a lei. Então Jesus pega a mulher aqui,
Jesus vem aqui na areia, talvez, limpa, começa a escrever a lei. Qual lei? Essa lei ali de pega em adultério. Se fosse hoje, seria parágrafo tal, tópico tal, inciso tal, folha tal, e ali Jesus começa a escrever. Toda pessoa que é pega em adultério deve ser apedrejada em praça pública. Isso está na lei. A pessoa que foi pega em adultério, a mulher, o adúltero que foi pego com ela também tem que ser apedrejado. A pessoa que pegou os dois no ato tem que ser o primeiro a tirar a pedra. A sua família vai ter que atirar a pedra. Os seus amigos vão ter que atirar a pedra. Todos os acusadores vão ter que atirar a pedra em praça pública. Ponto. Quando Jesus se levanta, que ele escreveu a lei toda ali agora. Essa era a lei. Jesus olha, cadê o povo? Jesus olha para a mulher está lá. E aí, Jesus pergunta para a mulher: cadê teus acusadores? A Bíblia não fala nada disso, mas eu vou fazer um entre parênteses aqui, porque eu gosto de aplicar. Eu imagino a mulher respondendo para Jesus bem assim: mestre, naquela resposta, quando ela falou assim, ninguém está aqui, naquela resposta eu vejo uma mensagem, ela falando para Jesus: mestre, quando o Senhor se abaixou para escrever a lei correta, nós vimos homens grandes, eu vi homens grandes começaram a largar as pedras no chão. Quem sabe as crianças: pai, você não vai atacar? Não, filho, deixa. Mas por que não vamos atacar? Pai, não está escrito que nós temos que atacar. Na realidade, filho, o que está escrito, ele escreveu ali. E na realidade, filho, nós estávamos cumprindo a lei de uma forma errada. Não, filho, vai, para o pai não passar vergonha. Vamos. Mas pai, não vai, filho. Pai te explica outra hora. Sabe lá se explicou. Entendeu? Quando Jesus escreve a lei, porque a lei é verdade, irmão Sérgio. A palavra da verdade faz pedras cair no chão. Glória a Deus. A palavra da verdade, mamãe Ivone, faz a teus acusadores, faz aqueles que querem te matar, aqueles que querem te derrubar, ficarem sem ação. E o que acontece quando Deus começa a botar a verdade em prática? Eles ficam sem força. Aí ou eles se arrependem ou eles caem fora. Então me faz uma pergunta: pastor, por que muitos hoje estão fugindo da verdade? Porque gostam de receber pedrada. Por que muitos estão sofrendo hoje? Porque não gostam de viver a verdadeira lei, que é a palavra de Deus. Por que muitos hoje não conseguem ter força para passar as dificuldades, as lutas? Porque não tem nenhum compromisso com a palavra. Você pode ver a pessoa que tem compromisso com a palavra. Ela sofre, ela é um José dentro da cova, ela é um leão ela é um Daniel dentro da cova, ela é um Cristo crucificado, mas tu pode ter certeza, o inimigo está sempre enfraquecido, ele está sempre fraco, ele nunca consegue te destruir. Ele pode te botar dentro da cova, Jesus vai lá e diz: Lázaro, sai para fora. Ele pode te botar dentro da cova, ele diz: mercadores, tira o meu José daí. Ele pode botar o Daniel dentro da cova e vai dizer: rei, pode tirar que o leão não vai comer, porque a pedra foi enfraquecida. Isso acontece com quem tem compromisso com a palavra de Deus. Continua tendo compromisso com a palavra de Deus. Não espera Jesus vir chegar para você e pedir assim: nunca lesse, porque eu tenho escrito e deixado para vocês ler. Vocês têm a minha boca todos os dias. Não sabem porque são ignorantes na palavra. Não é por nada que Jesus escreveu bem assim, Diácono Gelson: o meu povo, é o meu povo, Jesus está falando. Não é o povo ímpio, é o meu. O meu povo erra por falta de conhecimento. Meus amados, é muito lindo estudar a palavra de Deus.
É muito lindo, a Bíblia tem muita coisa. Quando eu vejo aqui a justificação se opõe ao antinomianismo, eu vejo Paulo fazer mais uma pergunta: onde está a contradição entre a lei e a fé? A lei e a fé não são antagônicas, não estão em oposições uma à outra. A fé não anula a lei, nem a lei dispensa a fé. Pastor, mas o que acontece então? A lei cumpriu o seu propósito, preparando o caminho para a fé. Nós vimos Deus tirar o povo de Israel lá do Egito, levar até na ponta do Monte Sinai, mandar Moisés subir. Moisés recebe as tábuas da lei. Agora, Moisés, agora você passa isso para o povo, porque de agora em diante vai ter ordem e cobrança, vai ter bênção e maldição. Entendeu? Por quê? Porque o meu povo vive em pecado e eu preciso santificar esse povo. E não tem como ter santificação se não tem lei e doutrina. Não existe uma cidade, não existe uma igreja, não existe um trabalho que é organizado se não tem lei. Não tem, imagina se o frigorífico não tivesse ordem, lei. Você poderia chegar a hora que você quiser. Você pode, ainda hoje tendo lei, as pessoas fazem o que querem. Sabe quando é que elas se preocupam? Quando o visto está para acabar. E aí, vou mandar embora ou não vou? Pois é, pastor, e agora? Pois é, mas quando era para chegar no horário, você não chegava. Faltava por qualquer coisinha. Avacalhava, abria a boca com o encarregado, fazia um monte de coisa, achava que podia. Pois é, e agora? Entendeu? Aonde a lei, vai ser requerido ordem, e se tem lei tem que ser respeitada. A própria Bíblia diz: estais sujeitos às autoridades da terra. Jesus falou para Pedro assim, ó: dai a César o que é de César. Quem era César? O imperador. E dai a Deus o que é de Deus. Quem é Deus? O nosso Senhor. O próprio Jesus falou isso. O próprio Jesus chamou Pedro e disse: Pedro, tu não está pagando imposto? Por que, Jesus? Como é que tu sabe? Eu sou Jesus. Vai querer esconder isso de mim? Vai lá, Pedro, vai lá, pesca um peixe, paga imposto. Entendeu? Paga imposto. Não faz cambalacho não, porque é feio. Tem gente que faz cambalacho. O que adianta? Vai lá, aplica aqui, ganha um monte aqui, daqui a pouco é revelado lá na frente. Descobre lá na frente, tem que devolver o que você ganhou e mais o que você não ganhou. Por quê? Porque você não está fazendo da maneira certa. E nós somos cristãos, nós precisamos fazer da maneira certa. Doa quem doer. Você ganha 20, 30 dólares a mais hoje, injusto, lá na frente você vai perder 200, 300, 400. É isso aí. E às vezes a gente não se arrepende por causa do quê? Por causa da jactância, do orgulho. Entendeu? Mas se nós fosse humilde, nós ia reconhecer e nós não iríamos fazer de novo. Onde está? Aí nós vemos também a justificação. Ela é sem lei. A justificação se dá quando o homem crê. Quando o homem crê. Quando você aceitou a Jesus, irmão Edson, você não conhecia a lei. Você está conhecendo a lei agora. Quando você aceitou Jesus, irmão Adair, você não sabia o que era a lei. Você não sabia o que era a palavra de Deus. Você não sabia o que era 10 mandamentos. Você nem sabia viver, ou se sabia, mas não vivia. Mas quando você aceitou Jesus, você creu. Ali Deus te justificou. Agora o Odair está perdoado. Agora ele está justificado. E a partir de agora, cresçamos na graça e no conhecimento. Para quê? A Bíblia diz: guarda a tua palavra no teu coração para não pecar contra ti. Entendeu? Se você não procurar a palavra e guardar no teu coração, o que adianta você aceitar Jesus aqui? Você vai procurar o caminho das trevas de novo. Mas se você creu, sabe que Jesus te justificou, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque você está justificado. Mas a Bíblia diz: cresça na graça e no conhecimento.
Cresça na graça e no conhecimento. Cresça na graça e no conhecimento. Vai buscar a Deus, mas vai ler a Bíblia também. Vai buscar a Deus, vai ler a Bíblia também. Vai jejuar, mas vai ler a Bíblia também. Vai orar, mas vai vigiar também. Cresça na graça e no conhecimento. Não seja legalista. Não seja fariseu. Seja um cristão de verdade. Quando eu vejo, para nós encerrar, a Marivone já se prepara, a justificação é mediante a fé em Cristo. Só. O valor da fé consiste no valor do seu objeto. A justiça do Evangelho é uma dádiva concedida por meio da fé. Ninguém é justificado se não tiver fé. Outra coisa, a justificação é para todos, para se cumprir a promessa que Deus fez lá para Abraão: e serão benditas todas as nações da terra, gentios e judeus. A lei foi dada aos judeus e não aos gentios, mas a salvação é concedida tanto aos judeus como aos gentios, uma vez que todos pecaram. Nós lemos: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A justificação é pela graça. A justificação não foi dada a um alto preço. Pastor, como assim? Capítulo 3 e 24, parte B, diz: a salvação é gratuita, mas ela não é barata. A salvação, já viu uma coisa gratuita, mas não é barata? Você já viu uma coisa gratuita, mas não é barata? Gratuita, mas não é barata. A salvação, ela é gratuita, mas não é barata. Para Deus ela custou muito caro, o sangue do seu Filho. A justificação foi feita em perfeita justiça. Quando nós vimos ali, tendo em vista que Deus satisfez a sua justiça e a sua lei foi plenamente cumprida, Deus pode justificar o pecador sem deixar de ser justo. Deus, Jesus não. Pastor, qual é a diferença de Jesus e Deus? É que Deus justifica a minha vida e a tua vida, irmã Marivone, sem deixar de ser justo. E Jesus teve que se tornar maldito. Mas por que, pastor? Porque Jesus era homem e Deus é Deus. Deus é Deus. Foi o cooperador Mondione que falou aqui: nós sem Deus não somos nada, mas Deus sem nós continua sendo Deus. A justificação foi consumada para confirmar a lei. A doutrina da justificação pela fé não é contrária à lei, mas à consumação da lei. A lei não nos justifica. Sua função é nos tornar pela mão e nos levar a Cristo, o Redentor. A justificação nos leva a Cristo. Se coloca de pé nesse momento. Eu quero orar pela tua vida, enquanto a irmã Marivone estará adorando o nome do Senhor. Eu quero dizer para você: aonde está a jactância? Aonde está o teu orgulho? Você é cristão, mas não se esqueça, você é ovelha. Você é cristão, mas não se esqueça, você é servo do Senhor. Glória a Deus. Pastor, eu sou um embaixador, eu sei. Aí que você me ajuda mais ainda. O embaixador não faz o que quer, ele faz o que o seu Senhor manda. Por quê, pastor? Porque a glória somente é para Ele. Não deixa o teu eu. Sabe que o eu, lá no hebraico, a palavra eu quer se dizer pobre. A palavra eu no hebraico quer dizer pobre. Então quando tu diz eu sou, você está dizendo Davi é pobre. Quando você diz o Fábio é, ele está dizendo o Fábio é pobre. Pastor, eu sou de Moisés. Esse é, porque esse é Deus. Mas o meu eu não é nada, o meu eu é pobre. O meu eu, lá no hebraico, significa pobre. Então quando você dizer assim, ó, aconteceu bem feito porque eu, esqueça,
somos pobres, mas nós temos um Redentor, nós temos um Senhor, nós temos um Deus dos deuses e Senhor do Senhor a nosso favor. Ele foi e sempre será na nossa vida o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Príncipe da paz, Deus dos exércitos, aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que virá buscar a igreja para nos salvar. Ele vai na glória. Ele é. Aleluia. Mas o dono estando em casa, a multidão ali enchia a casa que ele morava. Era ungida, tão abençoada. Aleluia! Mas quem chegasse ali atrasado tinha milagre até pelo telhado. Nada pode ter celebridade, mas se esse dono não tiver, não tem vitória nem milagre. A casa pode ser uma catedral, mas se o dono não tiver, não acontece o sobrenatural. Deixa a porta aberta para Jesus O entrar. dono da casa está neste lugar. O dono desta casa começou a curar. O dono dessa casa derrama poder e unção pra nos encher. O dono dessa casa perdoa pecado, te batiza com fogo enquanto é glorificado. O dono dessa casa se chama Jesus, que pagou tudo na cruz. Fica Jesus, você sinta em casa, sua presença é a mais esperada. Entra, Jesus. Fica Jesus, Fica em casa. fica à Fica vontade, conosco. vai efetuar aqui mais um milagre. Entra na casa, Jesus. Entra na igreja, Senhor. Entra na minha vida, meu Pai. Fica em casa, não sai. Não deixa também eu pegar coisas que vai te expulsar, Pai. Mas que tu possa ter a liderança na minha vida. Casa pode ter celebridade, mas se esse dono